Bom dia a todos. Já são 9 horas, uma boa parte já entrou, então a gente já vai iniciando nossos trabalhos. Quem quiser vai abrindo as câmeras. Bom dia, Núbia, bom dia, Caroline, Luciana, Irisete, Vinícius. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 5º dia, sexta-feira de curso. Nessa primeira parte, a gente vai falar ainda sobre as patentes farmacêuticas, e aí vamos ter um intervalo e depois vamos falar sobre biodiversidade, com a doutora Aline Ferreira, que inclusive já está aqui. Eu vou agora introduzir para vocês o tema 6, que é na sequência das nossas aulas. Vocês vão ter o privilégio de ouvir o Dr. Raul Murad. Dr. Raul é um colega meu da UERJ, ele é advogado do Denis Borges de Barbosa Advogados, é mestre pela UERJ, é doutor também pela UERJ e é professor de Direito Civil da PUC-Rio. Então, vocês estão em ótimas mãos para falar sobre esse tema, como reduzir a dependência externa brasileira em produtos estratégicos para a saúde. Fiquem à vontade para fazerem suas perguntas no chat, e no final a gente faz um debate. Doutor Raul, seja muito bem-vindo e a palavra é sua. Muitíssimo obrigada pela presença e por ter aceito o convite tão gentilmente. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Na verdade, o privilégio é meu de estar aqui falando para vocês. É muito interessante esse convite, porque, em geral, quando a gente é convidado para lecionar, mais que lecionar, quando é convidado para dar algumas palestras, em geral, a gente apresenta para um público que, muito provavelmente, aquele público ele vai concordar ou ele já concorda com suas ideias. E a BPI é um público que é mais plural, nesse sentido da propriedade industrial, e é mais provável que algumas das minhas ideias não ressoem nos corações de vocês. E eu acho isso fantástico, porque isso amplia o debate. Claro que com todo respeito aqui, é bom até a gente estar distante, porque não tem risco de ninguém jogar nada em mim, entendeu? Fica tudo mais tranquilo. Bem, eu queria pedir para vocês, dentro do possível, abrirem as câmeras. Sempre eu conclamo isso aos meus alunos de graduação e de pós-graduação. A abertura das câmeras, ela faz com que a aula flua um pouco melhor. E a palestra também, especialmente nesse horário, né? 9 da manhã já não é tão cedo assim, mas especialmente no horário da manhã, a abertura das câmeras ajuda. Eu preparei aqui uma apresentação para vocês e vocês podem fazer as perguntas no chat, como a Caroline apresentou, mas a minha ideia é fazer uma apresentação de até 9h50 e aí responderia aí nos últimos 10 minutos. No entanto, se vocês forem fazendo pergunta ao longo da aula e eu conseguir encaixar essas respostas já no meio da apresentação, a gente vai seguindo com as perguntas e com as respostas no meio da apresentação. Não me atrapalha muito vocês fazerem perguntas e eu responder no meio. Eu consigo pegar o fio da meada com alguma tranquilidade. É claro que se a pergunta de vocês sumir, porque outras pessoas fizeram muitas perguntas, é só colocar a pergunta de novo, entendeu? Se eu não responder, se eu responder de outras pessoas e não a de alguém que fez a pergunta, não é por implicância, é só porque, de fato, a pergunta ela passou e ela não foi respondida. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Não se surpreendam pelo aspecto bem franciscano mesmo da minha apresentação. Não chega nem a ser uma apresentação, é um quadro, como vocês verão. Deixa eu até ver se está tudo certinho aqui. Existe uma explicação para isso. Eu sou apaixonado por quadros. Então, a aula online ela me retirou a possibilidade de usar o quadro ao lecionar. Então, eu tenho um pouco de implicância já há bastante tempo com o PowerPoint. Eu acho que o PowerPoint ele acaba prendendo demais as pessoas. E o PowerPoint, como você tem várias telas, você coloca mais informação do que o necessário ali. Então, você faz
e isso atrapalha o andamento da apresentação. Então, nas aulas online, eu arrumei essa metodologia de transmutar o meu quadro físico para esse quadro digital, que é o documento de Word. Vocês conseguem ver? Precisam que eu amplie? Pode ter gente que esteja assistindo a aula no celular, isso acontece também. Acho que pode tentar ampliar um pouquinho só. Amplie. Acho que facilita para quem está no celular isso. Olha, fiquem tranquilos, eu já ouvi de tudo em aulas da graduação, já tive de tudo, já tive gente vendo aula no celular, já tive gente assistindo aula sem camisa, já tive gente assistindo aula fumando no meio da aula, acende um cigarro e começa a fumar. Então já tem de tudo, e nada que vocês farão me surpreenderá. Então podem pedir para ampliar, fazer pergunta, não tem nada. Deixa eu só colocar o chat aqui para ele abrir para mim, pronto. Que a coisa funciona. Bem, como eu já tinha antecipado na minha fala inicial, existe uma possibilidade de haver um certo conflito de premissas interpretativas entre o que alguns de vocês, ou até mesmo muitos de vocês, compreendem da propriedade intelectual e o que eu compreendo da propriedade intelectual. Isso faz parte do debate acadêmico. A OMC e a UAIPO, na verdade, elas, nos seus cursos, especialmente os cursos presenciais que são feitos lá em Genebra, elas possuem agentes que exatamente têm visões diametralmente opostas da propriedade intelectual e o estudante ele é submetido àquelas visões opostas justamente para fomentar o debate. A minha visão ela é uma visão, como vocês verão, um pouco mais marcada numa perspectiva de função social da propriedade intelectual, mais marcada numa perspectiva de interesse público da propriedade intelectual, e isso, fazendo aqui um disclaimer, isso não tem qualquer relação com a minha atividade advocatícia. Em que pese a minha atividade advocatícia, ela acabe coincidindo com esse aspecto, isso decorre necessariamente da minha formação acadêmica. O mestrado e doutorado em Direito Civil na UERJ me fez adotar uma linha interpretativa do ordenamento que se paute por premissas constitucionais, por meio da qual a tábua de valores constitucionais ela condiciona a interpretação de certos direitos, especialmente aqueles direitos vinculados a facetas e situações subjetivas proprietárias e econômicas, como é o caso da propriedade intelectual. Então, é importante vocês saberem isso, porque isso condiciona a minha interpretação. Não significa dizer que isso condicionará a interpretação de vocês. As premissas adotadas são diferentes, desde que premissas adotadas sejam razoáveis e sejam adequadas perante o ordenamento, a gente vai ter um debate bem tranquilo. Um outro ponto é que, como vocês verão, essa é uma aula que ela é permeada por alguns exemplos quanto ao que se encontra presente e público dentro do Poder Judiciário, dentro do Tribunal de Contas da União, dentro do CAD. E não haverá aqui qualquer menção ao escritório de advocacia. Eu confesso que, em alguns casos, eu até sei quais escritórios patrocinam, outros não. Uma pesquisa que eu já fiz há algum tempo, de alguns casos que eu peguei e que eu tenho guardados, outros são casos novos, e por isso eu sei quais escritórios que patrocinam, mas a seleção de casos aqui, ela não tem qualquer relação com aqueles que patrocinam as demandas. Então, eventualmente, se for feita uma crítica à tese defendida na possível demanda, que não fiquem chateados comigo. Minha crítica é uma crítica doutrinária, uma crítica impessoal, que não tem qualquer intenção de questionar o exercício da advocacia. A advocacia é uma coisa, análise crítica acadêmica do que acontece é outra coisa completamente diferente. Então, esses são os meus disclaimers iniciais. Bem, os nossos próximos minutos eles são para tratar sobre saúde pública e dependência externa, na verdade, sobre patentes farmacêuticas e como a gente pode, de alguma forma, tentar diminuir essa dependência, essa subordinação
do Brasil. Esse é um tema que ganhou muita relevância com o cenário da pandemia do Covid-19. Então, num cenário em que as vacinas surgiram como um elemento de salvação e de salvaguarda de todos nós, de nossa saúde, a dependência do Brasil relativamente ao setor da saúde, ela se mostrou gritante e brutal, na medida em que verificamos por meio da imprensa que lotes de vacina eles não viriam para o Brasil, ainda que o Brasil tivesse feito pedido de compra, ainda que houvesse a firmatura de um contrato preliminar, ainda que houvesse até mesmo a firmatura de um contrato final, um contrato fechado de compra e venda, de negócio jurídico de compra e venda, certos lotes não foram entregues porque o país de origem onde o produto havia sido produzido, ele tinha ou cerceado aquela exportação, ele tinha feito uma compra direta de todo aquele produto, ele tinha se utilizado de mecanismos para fazer com que aquela venda fosse primeiramente para o seu país, o país produtor, e não para a exportação. Isso se mostrou gritante e mostrou para nós como nós somos vulneráveis diante de uma pandemia. Isso não é novidade. E eu acho que não deve ser novidade para muitos de vocês aqui. Eu vejo alguns rostos que eu sei que advogam não só na área farmacêutica, como também na área de defensivos agrícolas. E isso não é novidade, não só na área farmacêutica, como na área de defensivos agrícolas. Nós somos dependentes também no cenário de defensivos agrícolas. Os ingredientes ativos, eles, em sua maioria, eles também vêm da China e também vêm da Índia. E sempre que não tivemos uma pandemia especificamente sobre defensivos agrícolas, apesar da pandemia do Covid-19 ter afetado, mais por uma questão de bloqueio dos espaços logísticos, mas mais do que no cenário farmacêutico, nos defensivos agrícolas, já há anos é possível se verificar impactos do que ocorre na China no mercado nacional. Então, há 3, 4 anos atrás, não sei se vocês recordam, houve um problema sanitário imenso numa região na China e o governo chinês, então, ele suspendeu as atividades de uma série de estabelecimentos industriais que produziam defensivos agrícolas acabados ou que produziam produtos técnicos relativos àqueles defensivos agrícolas. Isso gerou um impacto brutal na nossa produção agrícola, justamente porque o Brasil se viu diante de uma potencial deficiência de fornecimento de insumos. E, como consequência, basta que vocês olhem um pouquinho as notícias, é bizarro, mas isso é comum no Brasil. Como consequência, nós temos cada vez mais uma importação, que não é uma importação, de produtos sem registro sanitário por meio do Paraguai. Então, não é uma importação, claro. A Desirê, ela está com o microfone ligado. Se ela puder colocar no mudo, pronto. Era isso. Então, isso não é novidade para nós. E por que, na área farmacêutica específica e também na área de defensivo agrícola, o que costuma acontecer essa dependência? Necessariamente, essa dependência ela acontece por uma forte deficiência na nossa indústria farmacêutica. Como vocês devem saber, o produto farmacêutico acabado, ele depende essencialmente de um ingrediente ativo, que é o ingrediente farmacêutico, que então será industrializado pela indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica ela não produz um insumo farmacêutico ativo. São indústrias diferentes, com plantas diferentes, com técnicas e com compreensões científicas completamente distintas. Então, a indústria farmacêutica ela depende da indústria farmacêutica para que aquele produto ele possa ser produzido. E apesar do Brasil ter uma indústria farmacêutica de alguma relevância, a nossa indústria nacional ela tem uma planta fabril relevante, algumas multinacionais instalaram planta fabril no Brasil também de alguma robustez, a indústria farmacêutica nacional ela
sofreu uma desestruturação brutal nos últimos 40 anos. Então, dados da ABQIF, que tratam a entidade classista que representa a indústria farmacêutica, mostram que a produção farmacêutica no Brasil, da década de 80 para cá, ela caiu de 55% do que atendia ao mercado para 5% do que se atendia ao mercado. Então, esse dado é um dado de grande relevância, ainda mais levando-se em consideração que é muito provável que de 1980 para 2020, a demanda do que o mercado exigia, ela aumentou majoritariamente. Então, em que pese falemos de uma redução de 55% para 5%, em valores absolutos é possível que isso seja muito maior se levarmos a valor presente sobre o que 5% hoje do mercado corresponderia ao que seria 5% de 1980. Dentre os problemas que levaram, dentre as causas que levaram à desestruturação da indústria farmacêutica, alguma delas, alguns autores nos cadernos de saúde pública, especialmente da Fiocruz, eles indicam que um dos principais problemas seria a abertura comercial do Brasil com a redução de tarifas e de tributos, o que fez com que a indústria farmacêutica nacional ela se mostrasse desprotegida perante produtos importados que teriam um preço menor. Então, a indústria farmacêutica ela não teria se preparado e não teria havido um plano estratégico do governo federal com fins a dar um suporte a essa indústria farmacêutica para que ela estivesse pronta a receber esse não tão admirável mundo novo. Nos cadernos de saúde pública, não há uma causa, o acordo TRIPS ele não é visto como uma causa específica, mas nos estudos de propriedade intelectual, o acordo TRIPS ele é sim uma hipótese de causa para esse cenário também de destruição da indústria farmacêutica, porque, como nós sabemos, até a legislação atual, o ordenamento pátrio, o Código de Propriedade Industrial de 1971, ele vedava o patenteamento de tecnologias farmacêuticas e agros, de uma forma não técnica, tratando do que previa o CPI de 71. Quando foi firmado o Acordo TRIPS e quando foi efetivado o Acordo TRIPS, o Brasil abdicou do prazo de transição presente no Acordo TRIPS de 5 anos. Então, é possível que os mais jovens aqui não tenham ideia dessa situação, mas, de fato, tanto o Brasil quanto a Índia eram países que se encontravam eleitos para adotar um prazo de transição de efetivação do Acordo TRIPS. Então, não era necessário internalizar o Acordo TRIPS necessariamente naquele período em que o Brasil internalizou. Aí vocês vão dizer, não, mas se a gente lê os debates legislativos vão dizer que era eminentemente necessário, porque o Brasil sofria sanções de exportação dos Estados Unidos por aquela Special Watch List 301. De fato, o Brasil sofria essas sanções da mesma forma como a Índia sofria essas sanções. Essas sanções tarifárias que os Estados Unidos impôs não só ao Brasil como à Índia foram sanções que aumentaram quando do momento de negociação do Acordo TRIPS. Essa é uma outra conversa, mas ela é extremamente interessante. Se vocês quiserem estudar como o Acordo TRIPS foi negociado, busquem um livro, que eu não me lembro mais o nome do livro, mas de uma autora chamada Susan Sell. Susan, e Sell de vender, SE2Ls. Ela relata como foi essa negociação, como a Índia e o Brasil fizeram frente e tentaram fazer valer os interesses dos países em desenvolvimento por um longo período, mas, em algum momento, já no final, eles tiveram que recuar diante dessas sanções tarifárias aportadas especificamente pelos Estados Unidos. Mas mesmo o Acordo TRIPS firmado, mesmo as sanções existentes, a Índia resistiu bravamente durante os 5 anos de transição e, nesses 5 anos, ela não ficou adormecida. A Índia, ela reestruturou não só sua indústria farmacêutica, como também sua indústria farmacêutica. E, quando o Acordo TRIPS foi internalizado, a Índia se apresentou para o mundo como uma potência em surgimento relativamente à indústria nacional, à indústria farmacêutica.
ao Felipe Oquendo aqui contribuindo e trazendo o artigo da Susan Sell. Acho que é isso, né? Então, o Acordo TRIPS, ele também foi uma das causas que contribuiu para a desestruturação da indústria farmacêutica. A Jayashra também tem uma obra maravilhosa sobre isso. Então, num cenário como esse, nós vemos a nossa indústria fragilizada. O Carlos Gadelha, um grande entusiasta das parcerias para o desenvolvimento produtivo, que a gente vai ver um pouco mais à frente, ele tem alguns trabalhos em que ele demonstra que, aliado a essa fragilidade da nossa indústria farmacêutica, a dependência nacional externa na seara farmacêutica, ela também se apoia na grande concentração de inovação em uma pequena quantidade de agentes. Em uma análise do recente Global Innovation Index, desse de 2020, o Carlos Gadelha e outros pesquisadores, depurando aqueles dados brutos, concluíram que, em relação às patentes farmacêuticas, 88% das patentes farmacêuticas relativas à saúde se encontram em posse ou em titularidade de cerca de 10 agentes econômicos. E é claro que esses 10 agentes econômicos, eles não são agentes econômicos nacionais. Eles não atuam no Brasil. Eles atuam no Brasil, mas não são nacionais. E isso, de fato, impacta nesse cenário, junto com a desestruturação da indústria farmacêutica. Diante de todo esse cenário, é possível encontrar na doutrina algumas soluções possíveis. Não são soluções separadas, são soluções complementares. Então, nós temos soluções no aspecto de infraestrutura, nós temos soluções no aspecto tributário, nós temos soluções no aspecto regulatório, não só para facilitar a importação de insumos farmacêuticos ativos, como também facilitar o registro sanitário de insumos farmacêuticos ativos por indústrias nacionais ou por medicamentos que tenham algum aspecto estratégico. Há uma série de soluções em que nenhuma delas ela é suficiente para resolver este cenário de subordinação de dependência. Elas se apresentam mais como relevantes num contexto global. Essas soluções elas não serão tratadas por mim, primeiro porque eu não tenho nem capacidade técnica para tratar dessas soluções. Não sou gestor público, não sou economista, não sou tributarista, então seria uma fala um pouco no jeitão, trazendo essas soluções para vocês. E segundo, porque essas soluções elas fogem um pouco ao escopo da nossa aula e fogem um pouco do escopo de todo o curso. Diante disso, eu vou focar em aspectos que tenham maior intimidade com a propriedade industrial, como soluções possíveis também, e como soluções que, de novo, elas se complementam a tudo que é proposto em outros aspectos. De novo, nos cadernos de saúde pública, estudando especificamente o que é apresentado sobre essa matéria, uma solução por excelência que se apresenta, para esse cenário são as parcerias para o desenvolvimento produtivo. Então, as famosas PDPs. As parcerias para o desenvolvimento produtivo, elas tiveram a sua origem, o seu embrião lá por volta de 2009. Então, o governo federal, em 2009, ele enunciava a intenção de iniciar esse projeto, por meio do qual o governo federal ele incentivaria a transferência de tecnologias entre um particular, qualquer particular, um laboratório nacional, laboratório multinacional e um laboratório público oficial, laboratório oficial farmacêutico. Esse é o termo utilizado. As PDPs elas passaram por algumas regulamentações, se eu não me engano, as PDPs elas foram regulamentadas por cerca de 3 portarias ao longo do tempo. E hoje ela se encontra regulamentada pelo anexo 95 da Portaria de Consolidação número 5 de 2017.
Na verdade, esse anexo 95 ele é basicamente uma replicação da última portaria. O que o Ministério da Saúde fez foi uma tentativa dos ministérios de organizar as suas regulações. Então, o Ministério da Saúde, tal como o Ministério da Agricultura, são ministérios que eu acompanho um pouco mais, não sei os demais, eles fizeram uma revisão completa de todas as suas portarias e compilaram todas num anexo só. Não sei se isso ficou bom, não, porque, na verdade, esse anexo, essa compilação não tem índice inteligente para você levar, então não ficou, pelo menos para mim, não ficou muito legal. Mas fizeram isso, aparentemente está tudo lá. Então, esse anexo 95 ele não é nenhuma inovação em relação à última portaria. Ele é basicamente a compilação desta portaria, na portaria de consolidação número 5 de 2017. Como dito, as PDPs, nos seus objetivos e nos seus princípios, elas, na sua regulação, ela é apresentada como um instrumento por excelência para promover a transferência de tecnologia e emancipação nacional. A ideia é que os laboratórios oficiais farmacêuticos, eles aprendam com o laboratório nacional, ou seja, haja uma transferência de tecnologia para tal, sobre certas tecnologias que são estratégicas para o nosso país. E é claro que essas tecnologias estratégicas elas não são escolhidas ao Deus dará pelo laboratório oficial ou pelos laboratórios particulares. O que acontece é que o governo federal, ele de tempos em tempos, atualiza a sua lista de produtos farmacêuticos estratégicos e produtos para a saúde estratégicos. E, uma vez atualizada essa lista, é possível a apresentação de propostas de parceria para o desenvolvimento produtivo para o Ministério da Saúde. Essas propostas que são apresentadas conjuntamente entre o laboratório oficial farmacêutico e o laboratório privado, de novo, qualquer laboratório privado, nacional ou multinacional, é irrelevante. Essa proposta, já te respondo, Agatha, essa proposta, ela é então apreciada pelas câmaras específicas do Ministério da Saúde, a Câmara Técnica do Ministério da Saúde, que é a SCTIS, faz uma análise do preenchimento dos requisitos, se a proposta está de acordo quanto ao objeto, se a proposta está de acordo quanto às etapas necessárias para a transferência de tecnologia, se a proposta está de acordo quanto ao preço especificado para a transferência de tecnologia. Então, uma vez aprovada a proposta, se inicia a PDP. Como que funciona a PDP? E por que a PDP ela é uma parceria diferente? Por que a PDP ela teria como possibilidade diminuir a nossa dependência? Bem, basicamente porque a PDP ela é uma parceria por meio do qual o governo federal, via Ministério da Saúde, ele exercendo o seu poder de compra centralizada, ele garante a aquisição do produto daquela PDP. Então, ele estabelece que 50% da demanda do Ministério da Saúde nos próximos anos será adquirida diretamente daquela PDP. 30% será adquirido diretamente daquela PDP. Então, existe uma garantia de aquisição por meio de dispensa de licitação. Na época, houve uma alteração à Lei 8.666, artigo 24, inciso 32. Não, Débora, na verdade, a lista RENAME é uma lista nacional de medicamentos essenciais e a lista de produtos estratégicos é uma outra lista. Então, são listas que, em regra, elas se comunicam, mas nem sempre. É possível que o governo federal ele entenda que há produtos que são estratégicos, ainda que não sejam medicamentos essenciais naquele momento. Então, eles virão a ser medicamentos essenciais e, por isso, já se inclui na lista de produtos estratégicos para que haja início da transferência de tecnologia. Mas, então, como eu estava dizendo, a PDP ela tem um aspecto relevante porque o poder federal, o poder público, ele garante a aquisição daquele produto. E ela, em geral, ela costuma ter um prazo de 5 anos, por meio do qual, nos primeiros 2 anos, ao início da transferência de tecnologia, e aquele produto é um produto que é fabricado pelo laboratório
pelo Laboratório Farmacêutico Nacional, eventualmente embalado pelo Laboratório Oficial Farmacêutico, e, posteriormente, na medida em que o cronograma vai avançando, a transferência de tecnologia ela se realiza, cada vez mais as etapas de fabricação são realizadas pelo Laboratório Oficial Farmacêutico e não pelo laboratório farmacêutico privado, nacional ou multinacional. Esse é o grande aspecto da PDP, e com essa efetivação de incentivo pela compra do poder público, a PDP ela tem na sua sistemática a exigência de que o componente farmacêutico, de que o insumo farmacêutico ativo, ele seja produzido no território nacional. Então, é preciso que o insumo farmacêutico ativo seja produzido por uma indústria farmacêutica sediada no país. De novo, não precisa ser uma indústria farmacêutica nacional, mas uma indústria farmacêutica que esteja sediada no país e que toda a tecnologia sobre o insumo farmacêutico ativo seja também transferida, seja aportada para o laboratório oficial farmacêutico, o laboratório público. Não necessariamente o laboratório público ele irá produzir o insumo farmacêutico ativo. É a produção completa, Flávio, do insumo farmacêutico ativo. Então, não necessariamente o laboratório oficial ele irá produzir o insumo farmacêutico ativo, porque, como dito, em geral, laboratórios oficiais farmacêuticos são indústrias farmacêuticas e não indústrias farmoquímicas, mas ele estará dotado do DMF, ele estará dotado de todas as informações técnicas para a produção do insumo farmacêutico ativo, será o proprietário daquelas informações técnicas e, eventualmente, ele poderá transferir aquelas informações técnicas para uma outra indústria farmoquímica, caso ele não queira seguir com aquela indústria farmoquímica que inicialmente trabalhou com ele. As PDPs, então, elas são apresentadas como a grande solução para a redução da dependência externa. E, de fato, elas exercem esse papel. Eu sou um grande entusiasta das parcerias para o desenvolvimento produtivo, sou um grande entusiasta mesmo. A Letícia perguntou quem monitora esse processo ele é monitorado pelo Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde, de tempos em tempos, ele fiscaliza para verificar se a PDP ela está dentro do cronograma, para verificar se a PDP está atendendo aos parâmetros e, caso esteja, continua a se adquirir. Caso não esteja, a PDP é suspensa até que aquilo seja organizado, podendo, inclusive, ser revogada, com consequências efetivamente para isso. E, de forma complementar, o monitoramento também é feito pelo Tribunal de Contas da União, porque as PDPs elas são concretizadas por meio de recursos federais. Então, o Tribunal de Contas da União ele monitora, claro, sempre que por meio de denúncia ou por meio de alguma manifestação do Ministério Público Federal. Para a PDP ocorrer, é condicionante que tenha definido que o Ministério Público faça a compra centralizada? Sim. A PDP ela só funciona por meio do exercício do poder de compra do Ministério da Saúde. Ministério Público não, do Ministério da Saúde. Somente isso. Ela é incentivada pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde ele assina a proposta final de PDP depois que ela é aprovada pelo Ministério da Saúde. E a aquisição é feita por dispensa de licitação, conforme a alteração na antiga Lei 8666, que depois foi replicada na Lei de Licitações atual, na nova Lei de Licitações. Então, existe uma hipótese específica para a dispensa de licitação. Como havia dito, eu sou um grande entusiasta das PDPs. Eu acredito que elas exercem um papel relevante de emancipação. Elas não são a única solução, como já apresentado no início, é uma série de outras soluções, mas elas são uma solução viável por meio do qual o poder público ele consegue incentivar e motivar os agentes econômicos privados, que não necessariamente estariam motivados a transferir aquela tecnologia para um laboratório oficial farmacêutico. No entanto, as PDPs elas possuem problemas. Elas são uma solução, mas elas não serão capazes de resolver todo o nosso problema de dependência externa. O
primeiro problema é que desde a emenda 95 de 2016, que é a emenda do teto de gastos, entre 2018 e 2020, o SUS ele já perdeu por volta de 22,5 bilhões de reais em termos de repasses de orçamento pertinentes ao governo federal. Então, excluídos o que foi repassado em 2020 e 2021 a título de pandemia do Covid-19, que esse foi um repasse extraordinário com uma vinculação específica, uma finalidade, do orçamento geral do SUS, 22,5 bilhões de reais deixaram de ser aportados. E, por consequência, além disso, como é apresentado pela doutrina, cada vez mais a Conitec, que é a Câmara de Inclusão de Medicamentos, ela tem incluído medicamentos novos e relevantes para o fornecimento centralizado pelo Sistema Único de Saúde, e são medicamentos que, por via de consequência, eles acabam tendo um valor elevado. Então, nós temos aí uma desproporcionalidade brutal. Nós temos, de um lado, uma diminuição no orçamento do SUS e nós temos, do outro lado, um necessário aumento dos gastos do Sistema Único de Saúde. Porque, de fato, há uma incorporação de medicamentos a serem fornecidos no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, temos medicamentos para hepatite C, medicamentos do complexo HIV/AIDS, que são medicamentos de extrema relevância, mas que, ainda assim, eles têm um forte impacto no orçamento. Então, em um cenário como esse, as parcerias para o desenvolvimento produtivo, elas acabam ficando um pouco prejudicadas, porque ainda que o preço delas precise acompanhar o preço do que se pratica para a compra de medicamentos, existe um investimento continuado, um compromisso de investimento continuado em 5 anos. E o governo federal, ele, diante desse cenário de um forte aumento de gastos, de uma diminuição do cobertor, ele acaba optando por realizar poucas parcerias para o desenvolvimento produtivo, ao invés de iniciar um amplo projeto, continuar com um amplo projeto, como foi o início em 2009. E se caminhou ali, por volta de 2013, 2014, foi o auge das parcerias para o desenvolvimento produtivo. Depois ela seguiu um pouco mais em declínio. Existem, mas ainda seguiu em declínio. E as parcerias para o desenvolvimento produtivo, elas enfrentam uma série de desafios. O Tribunal de Contas da União, ele realizou uma auditoria extensa nos PDPs, que gerou esse acórdão 1730 de 2017. É um belíssimo acórdão. Recomendo a leitura para quem quiser entender as parcerias para o desenvolvimento produtivo. Aqui sem fazer qualquer crítica ao Poder Judiciário, Caroline, mas o Tribunal de Contas da União, até por ser um tribunal só, ele possui uma jurisprudência retilínea em termos técnicos. Os acordos eles são muito bem elaborados. O próprio uma tendência dessas autarquias, né? Tanto o TCU quanto o CAD são tribunais cujos acordos, na maioria das vezes, são pautados por um primor técnico, um detalhamento na análise do problema técnico, né? Não o problema técnico patenteável, mas do problema técnico analisado. E esses acordos eles são fonte de estudo mesmo. Então, esse acórdão TCU ele enfrentou uma série de questões em que se criticavam os PDPs. Então, se criticava a PDP porque essa parceria inicial entre o laboratório privado e o laboratório oficial, em geral, ela não era precedida por um certame público. E havia uma discussão se isso era possível ou não. Você vai fazer o Denis, quando vivo, o Denis ele tinha uma convicção de que isso era impossível. Porque ele dizia, olha, quando eu lido com uma busca por um parceiro para transferir tecnologia, eu não tenho uma simples compra de tecnologia pronta e acabada. Eu tenho uma situação de plena sinergia entre aqueles agentes. Ele é tal como no casamento. Você não abre um certame público para procurar parceiras ou parceiros para você. Você vai ali testando, conversa dali, conversa de cá, então tem suas escolhas fundamentadas.
E na parceria com o desenvolvimento produtivo, na relação inicial entre laboratório oficial e laboratório privado, é mais ou menos a mesma coisa. O TCU, no entanto, compreendeu que não, que isso iria contra os princípios da publicidade e da transparência, mas, o TCU foi de uma sensibilidade fantástica. O TCU entendeu que o passado não seria possível concluir que o passado, que as relações anteriores que aconteceram, elas feririam o ordenamento, porque havia justificativa razoável para se interpretar o ordenamento daquela forma. E o TCU diz, olha, eu prefiro que haja um cenário de pré-qualificação. Então, você coloca como que os seus parceiros, você quer que eles vêm trazendo os elementos objetivos e você, então, analisa aqueles elementos, emite uma nota técnica, diz por que você escolheu um deles. Não precisa fazer um procedimento complexo, mas eu preciso que tenha alguma coisa. Preciso que haja publicação de alguns chamamentos, qualquer chamamento, para que, então, todos possam tentar participar. E aí você justifica por que escolheu um ou outro. Mas, do jeito que foi feito no passado, também não estava tão ruim, porque havia uma interpretação de inexigibilidade de licitação, interpretação de dispensa de licitação, interpretação de que, de fato, essa vinculação entre os agentes ela demandava uma sinergia que não era possível escolher publicamente, amplamente, no cenário de concorrência. Então, esses são desafios que as PDPs enfrentam. Claro, esse desafio se resolveu, mas que eles paulatinamente acabam levando. Eu, de forma otimista, eu acredito que eles acabam levando a um aprimoramento das PDPs. Alguns críticos entendem que esses desafios levam a uma diminuição das PDPs à medida em que se verifica que ela é impugnada tempo a tempo. Mas institutos de grande relevância como esse serão impugnados de tempos em tempos, até para o seu aprimoramento. Eu poderia falar muito mais sobre as PDPs, mas eu vi que eu só tenho mais 15 minutos, vi que não pode dar palco, né? E eu tenho outros aspectos que eu queria tratar com vocês. Por que eu digo que a PDP é uma solução preliminar? Porque, de fato, ela não resolve o problema sozinha. E por que ela não resolve o problema sozinha? E aqui a gente vai entrar um pouco na interpretação do ordenamento pelas minhas premissas, do que eu compreendo que é a propriedade industrial. Por que ela não resolve o problema sozinha? Porque de nada adianta o poder público, ainda que o poder público ele tenha uma grande capacidade econômica, que o orçamento do SUS seja enorme, de nada adianta o poder público ele instituir esses mecanismos se a propriedade intelectual ela é desequilibrada. Se a propriedade intelectual ela vem sendo aplicada de forma desequilibrada, se há um cenário, um contexto nacional em que a propriedade intelectual ela é utilizada contrariamente aos interesses públicos nacionais de acesso a medicamentos, levando em consideração que o Brasil é um país em desenvolvimento, então a nossa visão de propriedade intelectual é uma visão distinta dos países desenvolvidos. É importante ter isso em mente. É importante ter isso em mente. Mas países como os países pertencentes à União Europeia e os Estados Unidos criticam certas interpretações que nós fazemos da propriedade intelectual. Claro, porque são premissas distintas. Os países desenvolvidos eles têm uma premissa de expansão da propriedade intelectual. Na medida em que nós precisamos que essa propriedade intelectual, ela, ainda que se expanda, ela se expanda vagarosa e paulatinamente. Porque nós ainda estamos caminhando para tentar alcançar o passo dos demais países. E aí vocês vão se perguntar, mas Raul, me dá um exemplo de propriedade intelectual, de como a propriedade intelectual é desequilibrada. Me diz... Eu não acho que a propriedade intelectual no Brasil é desequilibrada. Eu não acho que os agentes econômicos titulares de propriedade intelectual eles fazem requerimentos que fujam ao cenário de equilíbrio da propriedade intelectual. Bem, vocês se recordam que em 2021 o Supremo Tribunal Federal decidiu na ADI 5529 pela inconstitucionalidade do parágrafo 1 do artigo 40. Então, naquele momento, o STF ele extirpou a possibilidade de fixação do prazo
a contar de 10 anos a contar da concessão, determinando como regra geral e específica 20 anos a contar do depósito, independentemente da mora administrativa do INPI. Recentemente, houve o ajuizamento de uma série de demandas judiciais no Foro de Brasília, com fins a buscar uma espécie de compensação específica por suposta mora do INPI. Então, os agentes econômicos, eles alegam que seria possível a aplicação de um instituto estrangeiro, que é o PTA, o Patent Term Adjustment, em que o depositante ele seria compensado com mais tempo, e aqui um tempo volante, não mais do que previsto no parágrafo 1 do artigo 40, seriam compensados com mais tempo diante da mora do INPI. Há vários fundamentos para essa tese. Então, um dos fundamentos é que o ministro relator ele teria mencionado o PTA como exemplo do que acontece no exterior, a inconstitucionalidade do parágrafo 1 do artigo 40 teria gerado um vácuo legislativo, um vácuo regulatório. Acho que haveria prejuízo diante da mora do INPI. Eu sou crítico a essa tese. Eu não acredito que haja vácuo legislativo, não acredito nem que seja possível aplicar o PTA ao Brasil. Não compreendo como seja possível aplicar diretamente por interpretação no ordenamento nacional um instituto estrangeiro, ainda mais que crie direitos reais. Mas, para além disso, para além da tese jurídica, eu trago algumas informações a vocês aqui. Essa aqui são 3 demandas que tratam dos mesmos fundamentos. Autores distintos, tecnologias distintas. Então, uma é tecnologia para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática, o nintedanib. Esse medicamento custa a caixa por volta de R$20 mil ao mês. Tratamento para câncer de mama, o neratinib. Tratamento para hipertensão arterial, que é o macitentana. Olhando a análise, o procedimento perante o INPI, de fato, parece que o INPI atrasou na análise dos pedidos de patente. Olhando apenas sem verificar o procedimento como um todo, mas o marco do depósito e o marco da concessão. Então, o nintedanib foi depositado nos anos 2000, concedido em 2012, 12 anos. O neratinib foi depositado em 2009, concedido em 2021, 12 anos também. O macitentana foi depositado em 2001, concedido em 2016, cerca de 15 anos. Vocês vão pensar, olha, de fato o INPI aqui, ele abusou, ele atrasou tudo, isso, com perdão da palavra, né, isso não pode, isso é uma violação aos direitos daquele depositante. E o questionamento que eu faço é uma violação aos direitos do depositante mesmo, para além de tese jurídica? Vamos olhar um pouquinho outros elementos fáticos vinculados a cada uma dessas tecnologias. O nintedanib, ele teve registro sanitário concedido. Paulo José, você está com o microfone aberto. Você pode fechar seu microfone, por favor? Paulo José. Acho que não dá. Não dá. Caroline, de repente você, como administradora, você consegue... Eu tentei fazer exatamente isso, acho que ele já fechou. Não, ele fechou. O nintedanib teve registro sanitário concedido em 2015, 26 de 10 de 2015. A patente foi concedida em 10 de 7 de 2012. O neratinib teve registro sanitário concedido em 8 de 6 de 2000 não faltou aqui. Não, o nintedanib, perdão, não tem registro sanitário no Brasil. E a patente foi concedida em 8 de 6 de 2021. O macitentana foi concedido em 9 de 2 de 2016 e o registro sanitário foi concedido em 15 de 8 de 2016. Vejam aqui que, ainda que o INPI tenha, por causa exclusiva dele, não estou dizendo que é porque eu não analisei o procedimento administrativo específico, ainda que o INPI tenha atrasado na concessão das patentes, os titulares da tecnologia nunca poderiam explorar essas tecnologias no Brasil antes da concessão, porque eles não tinham registro sanitário no país. Se eles não tinham registro sanitário no país, eventual mora do INPI não gera prejuízo àquele titular.
ele não poderia explorar aquela tecnologia no país. Vejam, o neratinib, ele não tem registro sanitário no Brasil até hoje. E se pleiteia mais 5 anos, 9 meses e 26 dias. Professor, eu fiquei com uma dúvida. Posso perguntar, aproveitar nesse escopo? Quer dizer, então, que para fazer a exploração não há nenhuma dependência entre ter o registro da patente para poder pedir o registro sanitário e não há nenhuma dependência entre eu posso pedir o registro sanitário sem ter a patente? É isso? Não há nenhuma dependência entre um e outro. O único aspecto relevante é que o registro sanitário só pode ser pedido depois de depositada a patente, por uma questão de cuidado, porque eventualmente pode ser que a Anvisa publique alguma coisa e aí isso retiraria a novidade daquela tecnologia. Mas não há vinculação entre um e outro. O Flávio perguntou se isso pode se dar conta diante da demora da Anvisa. É possível que seja diante da demora da Anvisa. No entanto, o titular da tecnologia e do registro sanitário, ele tinha mecanismos para coibir essa demora da Anvisa, como também tinha mecanismos para coibir a demora do INPI. Hoje em dia é até comum, Flávio, mas demorou muito para que os depositantes de pedidos de patente impetrassem mandados de segurança contra o INPI por eventual mora administrativa. Primeiro, por conta do parágrafo do artigo 40, e segundo, porque o INPI, durante um tempo, ele via esses mandados de segurança como algo pessoal. Então, e aí a indústria ficava um pouco preocupada, né? Eu vou atacar o INPI agora e depois ele vai analisar outros pedidos meus. Não que o examinador vá de propósito me prejudicar, mas a gente sabe que existem certos elementos elementos subconscientes que fazem com que a pessoa tome suas decisões. Então, a indústria ficava preocupada. No entanto, em relação ao Visa, Flávio, a impetração de mandado de segurança por violação ao prazo administrativo é rotineira há muitos anos. Há muitos anos a indústria impetra mandado de segurança contra a Anvisa por demora na análise dos seus pedidos de registro sanitário. Então, esse é um mecanismo que poderia ter sido utilizado. O Pedro, tem quase 20 casos que tinha ajuizado na Justiça. Justiça Federal, Pedro, não estadual. Esse recorte que você fez ilustra a maioria dos casos? Entendo que, nesse caso, quase 20 terão muitos exemplos que o registro sanitário já teria sido concedido. De fato, eu preciso analisar cada um dos casos. Mas o que eu mostro, Pedro, isso aqui efetivamente não é uma pesquisa quantitativa, mas a ideia é mostrar que a propriedade intelectual no Brasil ela tende a um desequilíbrio na medida em que os agentes econômicos eles visam em sua maioria ampliar o escopo de proteção, eles visam em sua maioria ampliar o tempo de proteção. E as PDPs, diante desse cenário, elas se tornam esvaziadas, porque se eu tenho patentes legitimamente concedidas que não serão anuladas, de fato, aquela PDP ela não poderá ser realizada, ou ainda que possa ser realizada, ela será realizada apenas nas primeiras etapas, que é a etapa de transferência de tecnologia, mas não a etapa de comercialização do medicamento para o Ministério da Saúde, porque o artigo 42, como vocês bem sabem, veda a exploração e comercialização. Raul, Diante disso... Doutora Caroline, aqui é Gustavo Moraes, eu queria só fazer uma pergunta. Quero me estender aqui não, pelo menos não no momento. Eu só gostaria de saber se a gente, como eu, Gustavo Moraes, sou sócio do escritório que patrocina essas ações, eu gostaria de saber se eu vou ter um tempo para comentar após a apresentação do Dr. Raul. Claro, Gustavo. Na verdade, eu não sei se você estava aqui no início da aula. Eu estava sim, mas estava... Então, eu fiz exatamente esse disclaimer, dizendo que eu já antevi, eu não tinha te visto, né? Mas eu já antevi que era possível que essa apresentação, neste ponto, ela trouxesse um pouco de polêmica, e eu já tinha feito o disclaimer no sentido de que não há qualquer questionamento de tese jurídica específica, que é uma provocação acadêmica. Na verdade, Raul, a minha pergunta é só se eu vou ter o tempo ou não. Claro, claro.
O Pode ser Neratinho agora? tem registro desde 2021. O Vitor aqui me corrigiu. Muito obrigado. Então, 21 agora. Claro, se você quiser fazer o comentário agora, pode fazer. Muito rápido, muito Tem rápido. tempo. Gostei da sua apresentação, acho que ela expõe algumas das coisas assim que muito se fala, mas pouco se prova, né? Inclusive a incapacidade da indústria farmacêutica nacional de efetivamente fabricar insumos farmacêuticos no Brasil. Se é culpa de TRIPS ou não, isso aí é altamente debatível, né? Eu queria colocar principalmente, e até o seu comentário inicial, que você ressaltou agora, que é um debate acadêmico, na verdade não é. Nós estamos falando aqui de um debate, na sua grande parte, um debate comercial e polarizado no que se refere à propriedade intelectual. De um lado, nós temos um grupo de empresas, lamentavelmente não são tantas assim, mas que investem, tomam riscos para fazer a inovação e trazer novos medicamentos e vacinas para a população. E, de outro lado, a indústria de genéricos, básica no Brasil, basicamente multinacionais indianas, cuja o objetivo principal é, através de um certo solapar dos institutos de propriedade intelectual, abrir mais mercados, né, para os seus respectivos produtos, principalmente na América Latina. Não é o principal mercado deles é a Europa e Estados Unidos, mas a América Latina também não é um mercado desprezível. Eu queria ressaltar para todos e para a audiência que, é claro que nós temos um debate acadêmico, é óbvio que tem, mas, em paralelo, e talvez englobando e apequenando esse debate acadêmico, nós temos o debate comercial. A indústria de genéricos tem que se esforçar e, usando todos os meios acadêmicos que tiver à sua disposição, para diminuir a propriedade intelectual, diminuir o tempo das patentes, onde elas existem, na América Latina não existe tanto assim, e para poder lançar seus produtos mais rapidamente. No que se refere às PDPs, concordo basicamente com tudo que você falou, as PDPs formatadas lá em 2008, na época do governo Dilma, tem uma ideia muito interessante, né, que é transferir tecnologia de fabricação para a laboratórios estatais, os quais o Brasil tem em grande quantidade. O que talvez falte, você mencionou o acórdão, tem o trabalho do TCU também, mas o que talvez falte, talvez a efetiva comprovação, né, de que há empresas, especialmente quando nós temos como empresa transferente de tecnologia, uma empresa que não é a originária daquele produto, talvez falte uma comprovação de que essa empresa efetivamente tem tecnologia de fabricação. As empresas indianas têm, eu sei disso, elas vendem aqui no Brasil, mas algumas, a gente sabe que tem algumas PDPs que não têm o laboratório inovador que criou o produto e muito menos nenhuma dessas empresas indianas que a gente sabe que tem capacidade de fabricação. E, por fim, eu realmente tenho que ressaltar aqui, talvez um pouco da minha surpresa, né, uma discussão específica de fatos, de ações judiciais que estão correndo, algumas delas recém-iniciadas, na Justiça Federal de Brasília. Então, não sei, realmente fico na dúvida se o foro atual, que pelo menos tem intenção de ser acadêmico, sei se é o foro adequado para se discutir fatos e teses jurídicas de ações que estão mal iniciadas. Ações essas que a gente sabe, os principais representantes da indústria farmacêutica de genéricas, as associações, a Befina e Farma Brasil, já pediram a sua intervenção como amigos. Bom, obrigado. E se houver, e aí fica talvez um comentário para a Érica, representante da BPI. Sempre que a gente tiver, talvez, uma apresentação polarizada, no sentido
de que talvez de questionar institutos de propriedade intelectual, que eu não vejo problema, não, tem que ter o debate, mas também a gente ter o debate do outro lado. Muito obrigado. Doutor Gustavo, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Sempre é uma outra visão importante para os nossos alunos terem essa diversidade de visões que faz parte da propriedade intelectual, e foi justamente pensando nisso que a gente organizou no último dia uma mesa que vai discutir a ADI 5529 e as repercussões dela, e nessa mesa tem duas visões que são diferentes sobre esse tema. A gente vai ter a doutora Liliane Roriz falando e a doutora Lívia Barbosa falando. Então, eu convido o senhor para participar dessa mesa também, trazer os esclarecimentos que o senhor quiser, vai ser muito bem-vindo, para a gente fazer um debate que traga para os nossos alunos essa diversidade de visões que o senhor trouxe, que de fato é muito importante. Tá bom? Obrigado, Espero o senhor, então, no último Desculpa dia. Aí não ter disrupcionado demais. Imagina. Desculpe, Raul, mas você sabe, eu estava ali quieto, mas... Não, Gustavo, a gente trata de assuntos práticos, assim, aí, eu agradeço. Como diria Sidney Magal, aí o sangue ferve, né? Eu agradeço a intervenção. Olha, eu tô à disposição para debater contigo. Se você quiser montar uma mesa aí para a gente debater essas coisas aí, a gente pode debater. Eu estou à disposição. A BPI já criou. Vamos aproveitar a mesa que está aí à nossa disposição. Eu fico feliz em saber que nós concordamos em relação aos PDPs. Temos uma visão muito, muito próxima dos PDPs, isso me agrada bastante. E eu só complemento um ponto sobre o que você trouxe. De fato, essa discussão sobre propriedade intelectual é uma discussão que tem um eixo econômico. Isso não se pode ignorar. Mas essa discussão é uma discussão múltipla, como todas as discussões. Se você pegar as discussões de direito civil sobre uso capião de bens imóveis, ela é uma discussão acadêmica e é uma discussão que tem um eixo econômico relevante. Tem um acordo interessantíssimo em que se discutia aquela uso capião especial urbana sobre bem imóvel, em que o tamanho do imóvel é de 250 metros quadrados, se eu não me engano. E chegou a um acordo no STF em que a discussão era, olha, como que eu meço 250 metros quadrados? São 250 metros quadrados do apartamento só, ou 250 metros quadrados em que eu coloco também a fração ideal que se relaciona com a área pública, né, com a área condominial. E aí, na época, o ministro Peluso disse, olha, o Código Civil e a Constituição não fazem distinção. Então, para mim, é 250 metros do apartamento. E, na época, o Lewandowski, se não me engano, ele disse, não, mas espera aí, 250 metros quadrados são apartamentos enormes num jardim. A gente vai permitir, nos jardins, a gente vai permitir o uso capião de apartamentos de 250 metros quadrados nos jardins. Então, vejam que, mesmo institutos bem tradicionais de direito civil, eles são permeados por pressupostos acadêmicos, mais em tese, e pressupostos mais práticos, econômicos também. E a propriedade intelectual não tem nem como fugir disso. Por isso que no início eu fiz esse disclaimer, no sentido de que eu, inevitavelmente, pela minha formação acadêmica, eu tenho um pressuposto que também faz parte da interpretação da propriedade intelectual, ainda que ele seja usado pelos laboratórios genéricos, mas é um pressuposto independente que é de acesso a medicamentos e de interesse público de acesso à saúde. Isso, inevitavelmente, pode conduzir a certas interpretações da propriedade intelectual que conflitem com as nossas visões de mundo. A minha visão de mundo conflite com a sua visão de mundo nesse aspecto específico. Mas só um comentário sobre a questão do uso capião, ok, eu acho que não sei se a analogia é cabível. Porque aqui, como eu mencionei, a gente tem uma questão muito polarizada. Sim. Polarização hoje, doutora Caroline, que de certa forma está ditando a agenda de propriedade intelectual, principalmente na América Latina. De um lado, você tem algumas dezenas, talvez centenas de empresas indianas multinacionais, quase todas familiares, que precisam muito vender para o chamado norte global. E, para fazer isso, foram extremamente bem submetidas em arregimentar elementos da chamada academia para defender suas teses. Talvez o caso mais exemplar seja o doutor Carlos Correia,
residente em Genebra, argentino, brilhante na forma como coloca coisas complicadas de maneira simples, mas faz parte dessa polarização. Então, não por isso é que eu não sei se o exemplo do uso capião é cabível, porque lá, naturalmente, não tem, né, essa polarização tão forte, tão clara, com nome, sobrenome. Aliás, já que foi citado um livro, eu vou citar um outro, recomendar. Né? Ele é um pouco, talvez um pouquinho exagerado, né? Porque a gente tem que ir com um pouquinho de grão de sal, aí, mas o livro chama-se The Bottle, Garrafa of Lies, Mentiras. Bottle of Lies, da Catherine Eban, E-B-A-N. Eu acho que é um relato, né, interessante, repito, não sei se é verdadeiro, mas é um relato interessante sobre a indústria de genéricos indiana e que foi capaz de ser muito bem sucedido em vender medicamentos genéricos para o mundo. Quem vai precisar de um fármaco nos Estados Unidos, se não tiver mais patente, provavelmente vai tomar um medicamento genérico indiano. Mais ou menos a mesma coisa aqui também, ou na América Latina e nos mais diversos mercados do mundo. Então, gostaria de, mais uma vez, repisar essa dicotomia. Eu acho que a gente não pode tirar ela da frente, hora nenhuma, sob pena de pensar que estamos no campo das ideias, quando talvez, muito mais do que isso, nós estamos no campo dos dólares, né? E recomendar a leitura desse livro. Obrigado. Muito obrigado pela recomendação. De fato, a dicotomia existe, mas é preciso ter em consideração que a academia já tem essa interpretação da PI no Brasil há algum tempo. Não podemos ignorar que o professor Denis Borges, muitos antes dos indianos chegarem no Brasil, ele já tinha uma visão retilínea da propriedade intelectual e nunca mudou. Então, só para em que pese essa dicotomia tenha surgido um grande aspecto e exista, há certos atores acadêmicos, havia, que escreviam sobre isso por convicção pessoal ou interpretativa do ordenamento e continuaram escrevendo. E eu acabo fazendo parte desse cenário. Você está certíssimo, doutor Denis. Sim, até na época de procurador do INPI, acho que dividia posições similares à da indústria farmacêutica, sem trocadilhos, né? Indústria farmacêutica de genéricos, aí indiano, principalmente. Eu falo indiano porque é principalmente indiano. Boa parte dos que eu vejo, dos atores aí, são principalmente da Índia. Tem da China, mas é menos. Até pelo fato dos indianos falarem melhor inglês, né, do que o restante. Mas a gente, certamente, você não vai negar, Raul, que a quantidade de pessoas e de teses escritos e florestas de pinho e eucalipto sendo derrubadas para fazer papel, para imprimir teses contra a patente, e principalmente patente farmacêutica, ninguém vê alguém atacar a patente na área mecânica. Eu nunca vi. Muito raro. Tem alguma coisa na área de invenções envolvendo programa de computador, mas o foco, a agenda, as discussões, as críticas a divisionals, a crítica à DI 5529, as ações PTAs, é tudo relativo à indústria farmacêutica, porque está claro ali uma questão de preço dos produtos, é óbvio que está, mas também uma questão, né, desse esforço bem-sucedido da indústria farmacêutica, principalmente indiana, para vender seus produtos. Vamos concordar em discordar. Tá certo, gente, desculpe. A gente precisa encerrar, a gente já entramos no intervalo, a gente está quase entrando no horário da professora Aline. Só para fechar, o que eu gostaria de apresentar a vocês é que as PDPs elas se apresentam como uma solução preliminar em excelência, mas é possível que a propriedade intelectual seja vista como relativamente desequilibrada e há necessidade de utilizar outros instrumentos para o reequilíbrio da propriedade intelectual. Dentre esses instrumentos, um deles é o licenciamento compulsório, previsto no artigo 71 da Lei de Propriedade Industrial,
O Gustavo aqui já está balançando a cabeça. O licenciamento compulsório ele possui amplo fundamento no nosso ordenamento. A gente pode falar um pouquinho depois sobre ele, mas eu posso até enviar esse quadro para vocês sobre por que eu falaria do licenciamento compulsório. A questão é que há necessidade de encarar a propriedade intelectual numa perspectiva que busque o equilíbrio, numa medida em que somente a propriedade intelectual equilibrada ela permitirá a diminuição das dependências exteriores, uma vez que não é possível seguir com as PDPs caso tenhamos uma série de patentes plenamente vigentes. Só uma observação brevíssima, Raul. Ontem nós tivemos uma mesa sobre licença compulsória, licenciamento voluntário também, com o doutor Cláudio Barbosa, do Gabriel Leonardos. Então, ficou gravado, caso depois queiram assistir. Então já Gustavo, se quiser também assistir. Já resolveu. Eu agradeço a participação de vocês. Nossa, 172 pessoas, plateia cheia. Agradeço a participação de vocês. Obrigado por terem disponibilizado a manhã de vocês aqui para me ouvir e agradeço pelo debate. Raul, foi excelente a sua palestra, muitas informações, muitos dados atuais para os nossos alunos. A gente sabe que a gente tem aqui alunos das diversas especialidades, tem engenheiro, tem químico, tem gente do direito, tem tradutor. Então, é bom ter uma aula que traga diversos tipos de visões. É isso que a gente tentou trazer na formatação desse curso. Doutor Gustavo, muito obrigado por ter trazido também outras informações para o debate. É sempre bom ter visões diferentes, os alunos aprendem muito, né? Torna o debate mais rico. Eu convido a todos, para quem quiser adentrar mais nesse tema, que vai ser as consequências da ADI 5529, a participarem da última mesa, que vai ser no dia 18, eu coloquei ali no chat, que a gente vai ter duas visões bastante opostas sobre esse tema, mas sempre do ponto de vista acadêmico, trazendo fundamentos jurídicos, acadêmicos sobre essa discussão, ainda que, obviamente, isso tenha, claro, impactos diretos comerciais no mercado, etc. Para finalizar, eu vou dar a palavra para a Patrícia, que ela está com a mão levantada, e a gente vai precisar fazer um debate daqui a pouquinho, o intervalo daqui a pouquinho, para a Aline entrar em seguida falando sobre cannabis. Patrícia, pode falar então. Obrigada. Obrigada, professor Raul. Foi muito interessante a discussão, mas eu queria fazer uma pergunta mais no sentido acadêmico mesmo, porque eu vejo que algumas discussões dessas a gente precisa levar para a academia, para formar os alunos, para trabalhar essa massa crítica. Quando o senhor fala que as patentes e o registro da Anvisa são coisas não correlacionadas, nesse sentido da PDP, eu não fiquei assim com isso claro na minha cabeça, porque no chat o pessoal diz aqui que a PDP só pode funcionar se houver o instrumento da patente. Então, eu queria um esclarecimento, no caso na sua visão, a indústria, até mesmo gostaria de um exemplo na indústria genérica brasileira, né? Já que a gente vai ter a discussão no dia 18, eu gostaria de entender um pouco mais desses players, né? Para ver realmente esse impacto dos indianos que o professor Gustavo colocou. Mas a minha pergunta para o senhor é outra coisa mesmo, no sentido das PDPs. É uma necessidade para uma PDP funcionar que tenha registro de patente ou registro sanitário, ou é obrigatório os dois? Essa é uma questão só para eu entender. A PDP ela acontece majoritariamente quando a patente ela perde a vigência. Então, uma vez que é até possível que o titular da patente possa fazer a PDP com o laboratório oficial, mas não é comum vislumbrar esse tipo de situação. Então, quando a patente perde a vigência, se faz a abertura para a realização de PDP sobre a mesma, comumente é isso que acontece, e aí você tem uma possibilidade de ampla concorrência em que qualquer agente econômico habilitado que domine a tecnologia poderá participar de uma PDP. A discussão sobre a necessidade de existir um registro sanitário, desde o início, ela já aconteceu perante o TCU. De fato, o registro sanitário precisa existir em algum momento, porque o medicamento só pode ser comercializado uma vez que haja registro sanitário. No entanto, a interpretação corrente é no sentido de que é possível que a PDP, a relação entre laboratório privado e laboratório oficial, se inicie sem a existência do registro sanitário, eles produzam os documentos necessários, depositem perante a Anvisa o pedido,
e aquele registro sanitário advenha no meio da PDP. Então, com o registro sanitário advindo posteriormente, aquele medicamento é adquirido pelo poder público. A aquisição do medicamento, a venda de medicamento, assim, pelo poder público ou para qualquer sujeito, ela somente pode acontecer após a concessão do registro sanitário. Em geral, as PDPs elas se iniciam com o particular já tendo registro sanitário, mas o Tribunal de Contas da União decidiu que isso não é obrigatório. É possível que a aquisição do registro sanitário seja uma etapa também da PDP. Obrigada. Nada. Muito obrigada, Raul. Pessoal, infelizmente não temos tempo para mais perguntas, porque a próxima mesa era para começar às 10h15, senão a gente se atrasa muito. Eu quero agradecer muitíssimo ao Dr. Raul pela disponibilidade, pelas excelentes contribuições que trouxe, e concordo com o pessoal aqui do chat que disse que o Dr. Gustavo trouxe também ótimas contribuições para o debate. Uma pena ter que acabar mesmo, dá vontade de ouvir mais sobre essa troca. Foi brilhante a discussão, foi brilhante a palestra do Dr. Raul. Eu agradeço, então, muito. Vamos fazer 5 minutinhos. São 10h20, 10h25 a gente volta, porque senão a gente vai tomar muito tempo dos próximos. Só para vocês tomarem um café, 5 minutinhos. 10h25 a gente volta, tá bom, Aline? Senão a gente não consegue dar continuidade. Perfeito. Uma boa manhã e um bom dia, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, João.